O Acontecência está de volta e nesse bloco a gente vai falar um pouquinho de maternidade dentro dessa tripla jornada. A Alessandra estava trazendo agora no final do bloco, será que nós estamos sendo egoístas demais? Será, Alessandra, que nós estamos sendo? Não é uma pergunta para mim, é uma pergunta para todos os nossos espectadores, para botar o dedo na ferida mesmo. Eu acho que a gente está aqui para falar, trazer a informação e falar o seguinte, eu falo com propriedade porque eu sou mãe. Então eu vou te dizer, que isso que a Natália falou antes, que para quê? Né? Tem que a Alessandra também disse, sim, os filhos precisam entender que a gente tem que ter um tempo e um espaço para que a gente possa se recompor para depois doar. Eu sou super contra aquelas mães que criam os filhos, mas ficam realmente 24 horas ligadas. A gente tem família, a gente cria filho para o mundo. Não quer dizer que eu vou deixar meu filho de lado. Eu posso ser uma mãe presente, mesmo estando a uma certa distância física, né? Mas é aprender a dar o limite. É aprender que a criança, ela sim, ela vai ter um mundo que ela vai desvendar na frente dela. Né? Em outro programa a gente estava falando sobre isso, principalmente dessa fase de adolescência, com tudo que está acontecendo, né? Jogos na internet, seriados que estão falando de termos aí de suicida, uma série de coisas, mas nós pais precisamos sim, mães, precisamos sim estar atentos, com certeza. Mas nós podemos nos fazer atentos de várias formas, né, Alessandra? Se fazer presente respeitando também, né? Respeitando o seu tempo e a hierarquia. Então, às vezes, a mãe ela fica tão sobrecarregada, tão à mercê de uma coisa que ela considera necessidade do filho, que ela acaba esquecendo o papel dela de mãe, né? E depois automaticamente vem a exigência do filho. Sim, né? porque os se maiorzinhos, confunde, né? Vem a exigência do filho. Por quê? Né? Mas como você não fez? Mas como? Opa, pera lá. Aí essa hierarquia. É uma inversão de papéis, né, É uma Larissa? inversão de papéis. Parece que o filho tenta se colocar no lugar da mãe, a mãe não sabe mais qual que é o papel dela, onde estão os limites do filho, o pai também está meio confuso nessa situação, nesse meio de campo. Então, olhar para o papel, né? Filho é filho. Filho tem que respeitar os limites do pai e da mãe, a mãe tem que respeitar o limite do pai e vice-versa. E aí sim, a família se torna orgânica. Verdade. Né? Então, o principal é isso. Olha para o teu filho e ele tem o tempo dele. E colocar ele no lugar, porque senão, o filho, o que acontece muito? Quando o filho, a mãe omite o pai omite a mãe e o filho entra nesse papel de pai dos pais... Quando chega na adolescência, entre o pré-adolescência, entre 11 e 16 anos de idade, ele muitas vezes até se torna um dependente químico. Verdade. Porque ele perde, né, a noção do certo e do errado. Sim. Perde a noção. Ele pode tudo. Ele não tem referência. Exatamente. Esse é outro ponto, né? Quais as referências que nós, como mães, vou falar pais também, porque tem pais que também têm tripla jornada, quais as referências que nós estamos trazendo para dentro de casa, né? Então, a dica é mãe importante. Seja mãe e coloque os limites, né? Olha, perfeito. Mãe seja mãe e coloque os limites. Agora, Eliseu, na academia, né? Porque hoje as mulheres acabam protelando até um pouco mais essa questão da maternidade, né? Muitas o relógio começa a bater, a preocupação começa a bater. Tem alguns treinos específicos para quem está pensando em engravidar? Vocês fazem essa consultoria? Olha, eu estou pensando em engravidar, pretendo... A aluna procura e aí vocês desenvolvem alguma... A atividade física, Larissa, ela é cotidiano, é escovar os dentes. Então ela vem antes, vem durante e vem depois. Tem atividades específicas para cada fase. A gente sabe que engravidar, você tem um aumento do peso, fisicamente pensando, né? Então você tem um peso sobre as articulações. Então eu tenho mães que procuram já pensando antecipadamente, pensando que vão engravidar. Estou me planejando, tenho mães que planejam, estou
Estou me planejando, preciso perder tantos quilos, porque vou ganhar tantos quilos na gravidez, preciso fortalecer as minhas articulações, os meus músculos, para suportar todo esse impacto, esse estresse, né, físico e emocional também. E encaixar isso dentro dessa rotina tripla, quádrupla, quíntupla, né? Com certeza, né? E também não só isso, eu acho que esse preparo para essa mãe, né? Ele é tão importante, inclusive, para essa mulher que até já teve os filhos, mas que também já está acima, talvez até dos seus 50 anos, e que não quer perder aquela jovialidade, não quer perder aquela assim, a própria recuperação pós-parto é facilitada com atividade física, com mães que praticam atividade física. Eu não estou querendo aqui vender essa coisa de que a gente faz ginástica para ficar jovem. Não, é pensando na questão da saúde mesmo, do bem-estar. Eu acho que mais ainda, tem a questão da saúde, tem a questão da estética, e é louco falar isso, mas é a disposição que você sente quando você termina um exercício físico, né? Que em geral a gente tem essa... não, mas eu estou esgotado, eu vou sair cansado. Sim, o seu corpo pode estar cansado, mas a sua disposição emocional, mental é muito maior. Eu, por exemplo, é fato na minha vida. A minha ginástica, ela nunca pode acontecer à noite. Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu descobri. Né? Eu demorei um tempinho, mas eu descobri. Por quê? Porque eu já sou uma pessoa mais ligada. Você tem dificuldade para dormir. E aí, se eu for fazer a ginástica à noite, eu não durmo depois. Mas sabe o que é interessante? Os interesses mudam. Né? Uma mãe, por exemplo, uma garota de 19 anos faz um agachamento, tem uma sequência de exercícios de agachamento, um exercício livre para pernas, para bumbum. Ela faz com o mesmo objetivo que uma senhora de 60 anos? É o mesmo exercício. Mas ela faz com o mesmo objetivo. Eu fico imaginando dentro da sala, todas essas mulheres juntas e reunidas, e aquele olharzinho assim, 43, um olhinho para cá, um olhinho para cá. Ai, mas como é que ela consegue? Eu não consigo. Deve ter um pouco esse tipo de coisa. Tem sim. Mas eu, como profissional, eu tenho que que entender justamente isso. Será que eu vou passar o exercício? O exercício é o mesmo, que vai fortalecer os mesmos músculos, mas com a intenção diferente, né? Com um momento diferente da vida dela, o interesse muda com o tempo, a gente sabe que isso acontece. Então a atividade física, ela tem que se adequar, tem que se adaptar com a jornada e com o dia a dia dessa mulher. Eliseu, e por exemplo assim, para essa nossa mulher que corre o dia inteiro e que até num primeiro momento está pensando em fazer uma rotina de exercícios, mas ainda não tem até condição, muitas vezes financeira, de ir na academia. Exercícios básicos que ela possa fazer em casa, que ela possa fazer com segurança, para que ela não venha a se machucar. A primeira estratégia é a nossa agenda. Nossa amiga Alice colocou essa agenda, esse cronograma reajustado. E o seu momento que você fala, de noite eu não consigo treinar. Isso tem que ser respeitado. Fato. Respeitou isso, esse primeiro passo. Hoje em dia nós temos temos blogs que divulgam, mas o interessante é procurar um profissional, porque pode acontecer uma lesão, pode acontecer o que não era esperado. Tem uma economia que sai cara. É uma economia que sai cara muitas vezes. E hoje em dia não é mais tão caro assim. Você consegue fazer um trabalho hoje, por exemplo, de caminhada, de corrida, com assessorias. Você tem vários caminhos para percorrer, né? Mas o primeiro momento é um profissional. A Nath estava me falando aqui que ela está se preparando também para uma futura maternidade e já está treinando. Sim. Agora, Nath, a minha pergunta é, por exemplo, assim, você já faz a sua bateria de exercícios, você já está se organizando e tudo, você faz de manhã também? Faço de manhã. De manhã, porque ela também à noite não consegue fazer. Tem hérnia de disco e tem essa preocupação que é mais que a estética, é a saúde, é o corpo, como é que vai aguentar uma barriga? Exatamente. Agora, a questão é, no final do teu exercício, existe algum exercício de relaxamento que você perceba assim, nossa, isso aqui agora está aliviando meu estresse, eu estou saindo daqui de alma lavada? Alongamento, né? E aquela hora que você alonga, você fica deitadinho ali naquele colchão, só prestando atenção na respiração, né? E tentando entender como é que o seu corpo se mexeu e se recolocou nessa horinha aí de exercício. Larissa tem uma dica joia, que é assim, existe uma respiração
que devolve para qualquer ser humano uma sensação de bem-estar imediata. Olha que bom. Vamos ensinar? Acho que esse é o botãozinho que você estava. É a dos 8 segundos? São 10 segundos em função Inspire do em nervo 8. vago. Então é assim, olha. Vocês aí, né, também. Vocês... Vamos fazer. Eu já vou até me ajeitar aqui na Olha, cadeira. vou até Peraí. me ajeitar e vocês vão ver Também. minha barriguinha Funciona aqui, mesmo. gente. É assim. Vocês se colocam numa posição confortável e aí vocês enchem, puxam o ar e quando vocês puxam o ar para dentro, a barriguinha de vocês vai crescendo. Olha a minha aqui crescendo, ficando grandinha. A gente põe para frente. Crescendo, 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 fica grandinha. E conforme ela vai ficando grandinha, o pulmão ele vai comprimindo o coração. Essa se chama respiração do coração. É como se o pulmão abraçasse o coração de vocês. Como se vocês estivessem enchendo realmente uma bexiga. Puxa o ar e solta o ar. Esvazia. E contando 5 tempos para puxar o ar e 5 tempos para soltar o ar. São 10 segundos. O que são esses 10 segundos? É o tempo que nós temos um nervo aqui chamado vago, onde ele carrega até o nosso cérebro e o nosso cérebro libera para todas as nossas células os hormônios de bem-estar, da ocitocina, da serotonina. Então, imediatamente, em qualquer situação, é devolvido organicamente uma sensação de bem-estar imediata. Olha que interessante. A gente vai voltar a falar sobre isso no próximo bloco. No próximo bloco, gente, desculpa. É porque a gente se emociona, são tantas coisas aqui acontecendo no Acontecência. E até porque eu queria entender uma coisa, Alessandra. Essa respiração, então, para atleta, para depois de qualquer coisa. Qualquer situação. Que beleza. Fica com a gente, fica no Acontecência. Eu volto já, daqui a pouquinho, com mais coisas sobre a tripla jornada.